Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos. E aí, todo mundo preparado para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje vamos falar de divisão silábica. Vamos começar então. Sílaba, você já ouviu falar sobre sílaba? Já ouviu falar esse nome? Conhece? Com certeza você já ouviu falar. Se não ouviu falar, pratica no português, na língua portuguesa, a divisão silábica. Você vai entender por quê. Sílaba é um fonema. Lembra que a gente falou na aula passada que o fonema é a emissão de som? Ou um grupo de fonemas que são pronunciados por uma única emissão de voz. Esse é o conceito de fonema, mas é muito fácil. É como a minha boca fala ou quando eu falo. A sílaba, ela é uma emissão. A gente vai entender um pouquinho sobre isso. A base da sílaba na língua portuguesa são as vogais. Lembra que a gente aprendeu sobre vogal e consoante? Agora a gente vai ver a importância e onde isso se encaixa. O português ele tem toda essa questão de uma parte se encaixa na outra. A necessidade desse trabalho de conhecer muito bem a língua portuguesa. Então olha só, a base para se formar uma sílaba é a vogal. A, E, I, O, U. Se lembram das vogais? Sem vogal não há sílaba. A gente vai aprender isso e a gente vai entender melhor um pouquinho na frente. Mas essa frase tem que ficar gravada para vocês. Se não tiver vogal, na língua portuguesa não existe sílaba. Vamos lá então. Vamos ler a palavra pipoca. Aqui está escrito pipoca. Agora a gente vai aprender como podemos observar. Para pronunciarmos essa palavra, emitimos 3 consecutivos grupos de fonemas, os quais estão sempre ligados às vogais. Então, olha só, eu vou fazer contando, tudo bem? A palavra pipoca, vamos separar em sílabas ou em pedaços, ó. Pi, po, ca. Então, a gente tem 3 sílabas para a palavra pipoca. De novo, pi, po, ca. Isso me diz que na primeira sílaba ficou pi, a segunda o pó e a terceira o ca. Ah, então a gente fez uma divisão silábica. Muito bem, viu como é fácil? A gente vai treinar mais um pouco. Vamos falar devagar a própria palavra sílaba. Olha lá. Si, lá, ba. Isso é fazer a divisão silábica. Sílaba é a emissão de voz. Professora, o que é a emissão de voz? É o que eu falo. Então, por exemplo, eu vou falar a palavra lata, lata. Quando eu estou falando essa palavra normalmente, ela está unida, lata. Mas quando eu vou fazer a divisão silábica, olha só, lá, tá. Olha a primeira sílaba e a segunda sílaba. Observem a minha boca, a emissão de voz, o que vai sair da minha boca. Lá, tá. Viram só que a gente fez 2 emissões de voz? Portanto, 2 sílabas, primeira e segunda sílaba. Então, 2 emissões de voz. Vamos lá então. Vocês perceberam que em cada uma das sílabas existe uma vogal? Isso a gente falou lá no começo e vocês precisam prestar atenção em toda a aula e perceber. Toda sílaba tem uma vogal. Olha só, a palavra lata que a gente acabou de fazer. Lá, tá. Observem só. A vogal A tá aqui presente. E lá na outra sílaba, ó, essa é a sílaba. A vogal A também está presente. Então, sim, são sílabas, porque aí tem vogal. Na língua portuguesa, não existe sílaba sem vogal. Isso tem que ficar muito bem gravado para vocês. Existem sílabas só com vogal. Ah, agora ficou diferente. Prestem atenção. Existe sílaba só com vogal, mas nunca sem a vogal. Então, quais são as vogais? Vamos relembrar. A, E, I, O e U. Existe sim sílaba somente com vogal, mas nunca sem ela. Então, vamos lá.
A palavra água, vamos separar em sílabas? Água. Então, olha só, quantas emissões de voz a minha boca fez? Água. Observem aqui, pessoal, somente a vogal. Isso é possível? Sim, é possível. Na língua portuguesa existe sílaba somente com vogal. Tá aí o nosso exemplo. Vamos para uma outra. Lua. A gente fala a palavra lua. Vamos separar em sílabas? Lu-a. Olha lá, uma sílaba. Nós formamos duas, não foi isso? Lu-a. Mas uma das sílabas só tem uma vogal. Olha ela aí, a vogal A. E agora a palavra saúde. Vamos lá. Sa-u-de. Então, a sílaba do meio somente com a letra U. Então, vocês observaram que na língua portuguesa existe sílaba só com vogal, mas sem vogal não existe. Gravaram isso? Vamos continuar então. Agora que aprendemos a separar a sílaba, nós vamos contá-las. Professora, é importante saber separar em sílabas? Muito importante. E além de saber separar, nós precisamos contar essas sílabas. Por quê? Porque depois que a gente contar, nós vamos dar nome a a quantidade de sílabas. Vamos lá. Mar. Vamos ver quantas sílabas. Ó, a minha boca, quantos sons ela emite? Mar. Um som só. Então, uma sílaba. Água. Vamos separar, ó. Água. Quantas sílabas? Duas sílabas. Foguete. Vamos lá. Foguete. Eu emiti 3 sons de voz diferentes. 3 emissões de voz. Então, 3 sílabas. Liquidificador. Essa é grande. Vamos lá. Liquidificador. Muito bem. 6 sílabas. Se você falar devagar, pausadamente, você consegue identificar as sílabas. Agora podemos classificar as palavras quanto ao número de sílabas. Portanto, quando eu vou classificar quanto ao número de sílabas, eu preciso saber quantas sílabas ela tem. Por isso que a gente fez essa atividade aqui antes. Aqui ficou um pouquinho grande, mas eu vou falar pedacinho para vocês entenderem os pedaços por formas, qual nome se dá para cada quantidade de sílaba. Então vamos lá, classificação das palavras quanto ao número de sílabas. As palavras podem ser classificadas tanto quanto ao número de sílabas, por exemplo, palavras de somente uma sílaba, elas são chamadas de monossílabas. Uma sílaba, monossílaba. 2 sílabas chamadas de dissílabas, de 2, dissílabas. Trissílabas com 3 sílabas, palavras com 3 sílabas, trissílabas. E as palavras com 4 sílabas ou mais, 4 ou mais, são as polissílabas. Vamos aprender um pouquinho mais. Monossílabas, vamos dar exemplo? São as palavras que possuem somente uma sílaba. Existe, professora? Existe, muitas. Olha lá. A palavra pó, a palavra fé, a palavra sul, ma, pá. Todas essas palavras são monossílabas. Os nomes são um pouco complicados, mas com o passar do tempo a gente vai aprendendo e falando mais sobre eles. Então, monossílabas. Vamos observar a palavra pó. Uma emissão de voz, portanto, uma sílaba. Olha lá. Pó, pó, uma sílaba. Então, vamos agora fazer uma frase com essa palavra monossílaba. Preparei o café com o pó que sobrou. Gostaria de fazer uma viagem para o sul do país. Olha aí a palavra, o monossílabo que a gente fala. As dissílabas, de duas, são as palavras que possuem 2 sílabas. Então, vamos pegar como exemplo mala, café, sujo, chulé, time e bolsa. Se eu falar a palavra inteira,
a gente não consegue muito determinar quantas sílabas. Para ver e verificar quantas sílabas tem, eu preciso falar a palavra pausadamente. Então vamos lá. Time, time. 2 sílabas, olha lá, 2 emissões de voz, 2 sílabas, portanto, dissílaba. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Café, vamos lá. Café. 2 sílabas também. Vamos para as trissílabas. 3, de 3, trissílabas. As trissílabas são formadas por 3 sílabas. Quais poderiam ser os exemplos? Saúde, príncipe, mochila e ônibus. Falando assim, dá para entender? Dá para saber quantas sílabas? Não. Vamos separar em pedacinhos? Em pedaços, melhor? Vamos lá. Mochila, mochila. Falando pausadamente, emitindo o som, a gente vai ver que a nossa boca emite 3 sons. Mochila. Portanto, uma trissílaba, primeira sílaba, segunda sílaba e terceira sílaba. Muito bem. Agora as polissílabas, essas são uma quantidade maior. Por quê? Porque elas não são só 4 sílabas, elas são 4 sílabas ou mais. Então as polissílabas, elas têm o grupo de 4, 5, 6 em diante, quantas sílabas tiver. São as palavras formadas por 4 sílabas ou mais, isso a gente acabou de falar. Exemplos: geladeira, borboleta, infelizmente. Então vamos pegar a borboleta. Vamos lá comigo, todo mundo junto. Borboleta. 4 emissões de voz, 4 sílabas, portanto o nome polissílaba. Infelizmente, vamos tentar? Infelizmente. Não são 4 só, são 5. Também classificadas como polissílabas. Muito bem. Então a gente tem aqui, 4 sílabas para geladeira, 4 sílabas para borboleta e 5 sílabas para infelizmente. Portanto, todas elas são classificadas como polissílabas. Gravem os nomes. Então, a gente tem as polissílabas com 5 sílabas e com 6 sílabas. Isso eu estou dando um exemplo para vocês, que são 4 ou mais. Todas são polissílabas. Telefone, matemática com 5 sílabas. 6 sílabas, universidade, infelizmente. Muito bem, vamos lá. Observe a imagem e descubra qual sílaba está faltando em cada figura. Olha lá, o cabide. Vamos falar? Cabide. Professora, a gente está observando que está faltando a primeira sílaba. Qual é a primeira sílaba da palavra cabide? Vamos fazer? K. Então sim, olha lá, o K. É só completar. Vamos para o próximo. Sacola. Vamos falar pausadamente? Sacola. Vamos ver quem está faltando. A gente já tem o sa, o có. Então, faltou quem? O lá. Olha lá, o lá para completar a palavra sacola. Muito bem. O último exemplo é a palavra camisa. Camisa. A gente já tem o K. Olha lá, primeira sílaba, K, mi. Tá faltando aqui, o mi, a segunda sílaba, misa. Vocês observaram que, a primeira, a gente já identificou uma palavra com primeira sílaba, uma palavra com última sílaba e uma palavra com a sílaba do meio. Muito bem. Agora é com você. Treine em casa falando as palavras pausadamente e separando-as em sílaba. Eu dei aqui alguns exemplos: batata, camisa, enfermeira, pó. E um bom exemplo também é que você pode usar para aprender a separar as palavras em sílaba, é falar o nome das pessoas da sua casa. Por exemplo, eu vou falar o meu nome pausadamente, separando em sílabas. Por exemplo, Patrícia. Você pode brincar no seu dia a dia com as palavras. Eu falo brincar porque tem que ser leve, tem que ser tranquilo. E praticar, tá fazendo almoço, tá vendo um jornal,
Comece a separar as palavras em sílabas e assim você consegue treinar melhor. Além disso, eu gostaria que você escrevesse em seu caderno algumas palavras, olha só, olha o nome, é só relembrar lá. Monossílaba, uma sílaba só. Dissílaba, 2 sílabas. Trissílaba, 3 sílabas. E polissílaba, 4 ou mais sílabas. Então, depois que você fizer o treino em casa, você escreve para mim uma de cada, tudo bem? E até a próxima aula. Para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, SMED-GV.